Tradução feita por Vulcanovel. Link na descrição do vídeo. Capítulo 16. Missão especial. Sota descansou um dia inteiro. Ele apenas ficou dentro da caverna e deixou Yuko caçar a comida para os dois. Yuko era um dos monstros mais poderosos daqui, então ele não precisa se preocupar com ela se metendo em problemas. Vamos continuar nossa jornada, disse Sota enquanto se levantava e espreguiçava o corpo. Era de manhã e o tempo estava bom. É um momento perfeito para viajar. Ele se virou e olhou para Yuko. Yuko, vamos. Yuko seguiu em silêncio. Sota tinha um plano. Ele lembrou que havia coisas valiosas nesta floresta. Cada lugar deste mundo tinha algo valioso. Especialmente com sua força atual, ele precisava dessas coisas, desde que podia ajudá-lo um pouco. Sota seguiu suas memórias e caminhou por cerca de 1 hora antes de parar. Yuko também parou e olhou para ele com uma expressão confusa. Ela estava se perguntando por que ele parou de repente. Sota ignorou e olhou cuidadosamente ao seu redor. Árvores altas estavam ao redor deles e ainda estava do mesmo jeito que antes. Ok, entendi. Ele então se abaixou e pressionou a palma da mão na grama. Ele então sentiu uma pedra se escondendo sob a grama. Esta pedra era diferente de uma pedra normal, pois palavras que ele não conseguia entender eram esculpidas na superfície da pedra. Havia um ponto vermelho saliente no centro das esculturas. Sota sorriu e olhou em volta. Ele percebeu uma luz bruxuleante se escondendo na árvore a 15 metros de distância dele. Ele apertou o ponto vermelho e lentamente levantou a mão. Ele mostrou a pedra para a luz bruxuleante. A luz bruxuleante desapareceu de sua vista e ele sentiu que alguém apareceu atrás dele. Sota virou lentamente a cabeça e viu uma criatura estranha atrás dele. Tem a mesma altura que ele quando ainda era um goblin comum. Era uma criatura humanoide com a parte inferior do corpo peluda e 2 chifres de cabra na cabeça. Foi um grande loom. Um tipo especial de monstro que só pode ser encontrado em uma floresta. Não tinha grandes habilidades de combate, mas tinha grandes poderes mágicos. No jogo, se um jogador encontrasse essa criatura, ele receberia uma missão especial. Essas missões especiais eram fáceis de fazer e tinham uma grande recompensa. O grande loom abriu a palma da mão. Sota entendeu o que significava, então ele colocou a pedra em cima da palma da mão. Ele então se virou e começou a andar. Sota seguiu o grande loom sem hesitar. Ele gesticulou por trás e Yuko começou a andar. Ela estava confusa e não sabia o que estava acontecendo. Svoosholhos. De repente, a atmosfera mudou. Sota olhou em volta e descobriu que estavam em frente a um lindo lago. Ele então ouviu uma notificação do sistema em sua cabeça. Jin. Você entrou no solo secreto do Grande Loom. Missão iniciada. Me dê, o Grande Loom quer que você dê a ele seu tesouro. Recompensas? Sota leu a missão que recebeu. Ele só precisava dar ao Grande Loom seu tesouro. Exatamente como o que o fórum disse. A missão foi fácil, mas a recompensa ainda era desconhecida. Ele pegou a bolsa que estava pendurada em sua cintura. Ele o abriu e revelou as pedras preciosas que obteve do Santuário dos Mortos-Vivos. Essas pedras eram valiosas. Tem um alto preço no mercado. Ele deu todas as pedras para o Grande Loom. Mas ele ainda não ouviu que concluiu a missão. Isso significa que não foi suficiente. Ele pegou os 3 livros de habilidades e também os deu, mas não foi o suficiente. Eu poderia conseguir isso em qualquer lugar. O mais importante é completar a missão. Sota disse em voz baixa enquanto agarrava o cajado nas costas. Ele o deu ao Grande Loom. Jin. Parabéns por completar a missão Omide. Você recebeu a habilidade ou bênção do Grande. Sota suspirou de alívio ao ouvir a notificação. Ele não sabia o que dar se ainda não bastasse.
Não, ele daria sua armadura de couro ou suas calças. Pensando nisso, ele leu a notificação. Ele ficou surpreso ao receber uma habilidade dessa missão. Essa busca simples deu a ele uma habilidade? É por isso que ela é chamada de missão especial. A única desvantagem dessa busca era que ele só poderia fazer uma vez. Bem, ele não poderia aprender a mesma habilidade 2 vezes. Não havia outro jogador aqui. Então ele estava pensando que poderia monopolizar todas as missões especiais e ocultas daqui. 7HGY#KW. Souta ergueu os olhos ao ouvir o grande Lum dizer algo que ele não conseguia entender. Parecia que era importante. O grande Lum parou de falar e acenou calmamente com a mão. De repente, ele estava de volta ao meio da floresta com Yuko. Ele olhou em volta e viu que tudo continuava igual. Parecia que conhecer o grande Lum foi um sonho. HU. Ele balançou a cabeça e verificou os detalhes da habilidade que recebeu. Bênção do Grande, o poder do Grande Lum. Ele aprimora todas as habilidades do usuário. Efeito, mais 5 em todos os atributos, mais 20 de mana. É igual subir um nível como um High-End Goblin. Bem, isso foi o suficiente para ele, pois também poderia ajudá-lo. Vamos lá, Yuko. Souta disse enquanto começava a andar. Yuko o seguiu silenciosamente. O grande Lum olhou para o céu e disse baixinho: a grande mudança está para começar exatamente como na profecia. Não sei se isso é bom ou ruim o que eles trouxeram aqui neste mundo. As chamas da destruição lentamente consumirão o mundo inteiro. Mesmo os deuses não serão capazes de escapar disso. Então, o que você fará, Salvador Leshi? Os dois viajaram em um ritmo muito lento enquanto Souta pegava as outras coisas que poderia vender. Eles comeram juntos e dormiram juntos. Eles também caçariam juntos. Mesmo que ele não pudesse entender o que ela estava dizendo, era o suficiente para ele. Viajar com alguém era melhor do que viajar sozinho. Não era como se fosse chato, para começar. No jogo, ele preferia viajar sozinho, pois sabia que era apenas um jogo. Ele podia se lembrar vagamente de que tinha amigos fora do jogo. E ele ajudaria aqueles seus amigos às vezes em algumas tarefas em Battle-Worlds Online. Uma semana se passou antes que eles conseguissem sair da floresta. Eles experimentaram muitas coisas juntos esta semana. Finalmente! Souta exclamou enquanto olhava para a vasta pastagem à sua frente. Ele estava cavalgando nas costas de Yuko e podia ver ao longe. Bom. Yuko, vá em frente. Souta disse enquanto acariciava a cabeça de Yuko. Roar. Yuko rugiu em resposta a Souta. Ela então avançou a toda a velocidade. A velocidade dela era mais lenta do que a dele, mas era o suficiente para ele. Ela só podia entender vagamente suas palavras, mas isso foi o suficiente para ele. Souta viu uma pequena aldeia. Ele semicerrou os olhos e deu um tapinha em Yuko. Yuko, pare! Yuko parou e levantou a cabeça e olhou para ele com uma expressão confusa. Souta se abaixou e acariciou seu pelo. Está tudo bem, é apenas uma aldeia. Souta disse e observou a aldeia. A distância entre ele e a aldeia era grande. Se ele andar, levará alguns minutos. Yuko olhou para Souta e o seguiu. Cada vez que Souta dava um passo à frente, ela também dava um passo à frente atrás dele. A aldeia era bastante animada. Existia uma razão para isso. Um comerciante chegou aqui e estava vendendo coisas de uma grande cidade e reino. Os aldeões sempre esperam quando uma caravana mercante chega. Eles estavam ansiosos para as coisas que o comerciante trouxe. Um comerciante, hein? Souta se virou e encarou Yuko. Ele acariciou sua cabeça e disse: "E não importa o que aconteça, não ataque ninguém." Yuko inclinou a cabeça em confusão, então ele repetiu suas palavras.
Depois que ele disse repetidamente as mesmas palavras, foi só então que Yuko entendeu o que isso significava. Bom, boa menina. Souta sorriu e afagou sua cabeça. Ele então se virou e caminhou em direção à aldeia com Yuko. Ah! Monstro! Um monstro está nos atacando! Os aldeões gritaram ao mesmo tempo. Suas vozes ecoaram por toda a aldeia. Os moradores começaram a entrar em pânico, especialmente as mulheres. Os homens rapidamente foram para sua casa e se armaram com armas afiadas. O comerciante ergueu as sobrancelhas ao ouvir essas palavras. Ele se levantou e chamou seus guardas. Ei! Podemos verificar? A guarda feminina assentiu e chamou seus camaradas. Logo mais 3 guardas se aproximaram do comerciante. Um homem vestindo uma armadura deu um passo à frente e disse: Senhor, um urso de pelo vermelho estava na entrada da aldeia. Um urso de pelo vermelho? Vamos verificar, se pudermos matá-lo, conseguiremos algum dinheiro com a venda. O comerciante disse. Eles chegaram na entrada e viram um enorme urso com pelo vermelho. Parecia dominador, pois tinha uma cicatriz no olho esquerdo. Na frente do urso estava um homem com pele verde escura. Ele estava usando um par de manoplas e armadura de couro. Em seu corpo baixo havia uma calça feita com a pele de Rai Kobold. Um demi. O comerciante disse quando viu Souta. Ele virou a cabeça e gritou para os moradores: calem a boca. É a primeira vez que vocês veem um demi. Como um comerciante que viajou de um lugar para outro, ele viu muitas espécies diferentes. Não é a primeira vez que ele vê outras espécies. O comerciante avançou, tirou algo do pescoço e colocou no ouvido. Parecia um fone de ouvido. Souta arregalou os olhos ao ver isso. Este era o comunicador que o deixaria conversar com outras raças, mesmo que ele não pudesse entender sua língua. Boa! Capítulo 17 – Conhecendo o comerciante. Souta sorriu por dentro ao ver o comunicador do comerciante. O comerciante era um homem gordo com roupas luxuosas. Embora o comerciante fosse assim, Souta sabia que ele era tão forte quanto ele. Com o comerciante usando o comunicador, ele poderia conversar com eles. Ok, vamos perguntar se ele está vendendo um comunicador. Souta pensou enquanto caminhava em direção ao comerciante. Yuko seguiu em silêncio. Ela olhou para as pessoas ao redor deles, mas ela ainda seguiu a ordem de Souta, então ela só poderia olhar para essas pessoas. O comerciante olhou para a guarda feminina ao lado dele e disse: Brianna, empreste seu comunicador a ele. Brianna, a guarda feminina, acenou com a cabeça e removeu o comunicador em seu pescoço. Ela então o jogou em direção a Souta. Souta o pegou e colocou no pescoço. O comerciante viu Souta caminhando em sua direção. Ele verificou se o comunicador estava funcionando antes de abrir a boca e perguntar: Sou Jimmy, da Lane Corp. E quem é você, senhor? O comerciante chamava a si mesmo de Jimmy. Jimmy perguntou a Souta com um tom educado. Um demi que pudesse domar um urso de pele vermelha era difícil de encontrar. Souta era extraordinário em sua opinião e merecia sua amizade. Eu sou Souta Ishii e esta é minha parceira Yuko. Souta se apresentou com Yuko ao comerciante chamado Jimmy. Ele então foi direto ao ponto: Você tem outro comunicador? Posso pagar por ele. Oh! Jimmy ficou surpreso, mas não demonstrou no rosto. O fato de Souta saber da existência de um comunicador significa que Souta veio de uma grande cidade ou reino. Uma aldeia rural dificilmente poderia receber notícias desses países. Não tinha nenhum acesso à tecnologia avançada. Dirigível, comunicador, veículo automático, etc. não podiam ser encontrados em uma aldeia rural como esta. As pessoas desta aldeia nem sabiam o que era dirigível. Sinto muito, a única coisa que trouxe foram os itens que foram aprovados pelo país mecânico. Jimmy balançou a cabeça em pesar. É assim mesmo?
Souta podia entender isso. O país mecânico e os outros países poderosos não querem vender sua tecnologia para vilas rurais e pequenos países. Um país fraco deve permanecer um país fraco, foi o que eles disseram. Aqueles que violassem isso seriam completamente destruídos. Era uma vez um comerciante ambicioso que vende sua tecnologia aqui e ali. Esse comerciante e o local onde vende a tecnologia desapareceram em uma noite. San Heishi, você se importa se eu perguntar de onde você vem? Jimmy caminhou ao lado de Souta e perguntou. Ele acenou com a mão para seus guardas e acenou com a cabeça. Os guardas ajudam a multidão a se acalmar. Souta virou a cabeça e viu uma bela mulher usando uma couraça prateada. Ele sentiu seu sangue subindo de seu corpo. Ele engoliu em seco inconscientemente. Esse Sr. Heishi? Jimmy chamou seu nome ao ver que Souta estava atordoado. Hã? Souta se virou para olhar para Jimmy. O instinto de um goblin era algo que ele não conseguia imaginar. O instinto de ter relações sexuais com uma bela mulher. Isso era algo que ele não esperava. Ele não conheceu uma única mulher desde que chegou aqui. Não, na verdade ele conheceu kobolds e goblins fêmeas e outros monstros. Ele simplesmente não conseguia diferenciar com sua aparência. Além disso, Yuko era uma ursa. Mordendo ligeiramente a língua para acalmar os nervos, Souta perguntou a Jimmy. O que disse? De onde você vem? Jimmy repetiu sua pergunta enquanto olhava para sua guarda. Parecia que ele adivinhou o que Souta estava pensando. Acabei de sair de bosque profundo e felizmente consegui domar um urso de peles vermelhas. Souta veio olhando ao redor da aldeia. Esta aldeia era muito pior do que uma aldeia de novatos. Oh! Jimmy se virou para olhar para o urso de peles vermelhas atrás de Souta. Ele então voltou seu olhar para Souta e perguntou: onde você planeja ir agora? Cidade fronteiriça do Reino de Ebrei, cidade de ladros. Pretendo me inscrever no Instituto Ladro. Disse Souta. Transporte? Sinto muito, já que você conhece o comunicador, deve ter visto os veículos automáticos. Sou apenas um comerciante comum, então não tenho o luxo de comprar essas coisas. Jimmy disse com um tom apologético. Está tudo bem, Souta assentiu em compreensão. Os três grandes países estavam distantes aqui, então eles não tinham influência aqui. Jimmy olhou para Souta. Ele tinha certeza de que esse Demi realmente conhecia as coisas dentro dos grandes reinos e países. Para conhecer a cidade do Instituto de Ladros. Os dois conversaram um pouco. Jimmy ofereceu Souta para se juntar a eles, pois eles também estavam indo para o reino de Ebrei. Souta concordou com ele. Isso tornará sua jornada mais lenta, mas vale a pena fazer amizade com um comerciante. Ele poderia entrar na cidade sem muitas inspeções com um comerciante acompanhando-o. À noite. Souta, Jimmy e os guardas estavam ao redor de uma fogueira. Eles estavam assando algumas carnes que caçaram esta tarde. Boa! Souta exclamou enquanto mordia um pedaço de carne na mão. Ele estendeu a mão em direção a Yuko. Yuko olhou para a carne e a mão dele antes de abrir a boca e morder a carne. Coma bem. Souta sorriu e afagou a cabeça de Yuko. Você realmente trata bem o seu animal de estimação, disse Jimmy enquanto observava a interação deles. Não é tão ruim assim, Souta respondeu com um sorriso. Ele se lembrou de quando conheceu Yuko. Os dois tentaram se matar naquele momento. E isso sim é amizade verdadeira. É realmente raro alguém se tornar um domador. É realmente raro alguém se tornar domador. O fato era que encontrar alguns monstros era perigoso, então ninguém levaria um domador levianamente. Um domador também precisava fornecer comida para seu animal de estimação. Que curso você planeja fazer no instituto? Mago, Souta respondeu sem hesitação. Ele poderia aprender muitos feitiços básicos no instituto.
Ele se tornaria um mago completo assim que aprendesse mais 2 feitiços. Ele não mudaria de classe, não importa o que. Ele era o mais familiarizado com esta classe. Ele se tornaria exatamente o que era no jogo ou talvez mais forte. Então, gostaria de felicitá-lo antecipadamente por passar no exame de admissão, disse Jimmy. Obrigado. Souta riu e perguntou enquanto olhava para os guardas, e a propósito, que rank eles são? Jimmy olhou para seus guardas antes de responder, eles eram os aventureiros do rank D que aceitaram minha missão. Rank D, hein? Souta observou os guardas contratados. A Guilda de Aventureiros é uma facção muito influente. Em termos de influência, a guilda teve mais influência do que os 3 grandes países. A base principal estava situada no Reino Nivari. Os aventureiros foram divididos em 8 categorias. O rank S era mais forte e o rank F era um novato. O poder de um aventureiro de rank D era muito mais forte do que o atual Souta. Então eles são poderosos, hein? Souta disse em voz baixa enquanto olhava para os 5. 2 deles eram mulheres e 3 eram homens. A mulher de cabelos cor-de-mel era a líder. Ela tem cabelos longos e sedosos que caem nas costas. Usar uma armadura prateada era prova de que eles não eram aventureiros comuns. Um aventureiro seria chamado de veterano assim que se tornasse um grau D. Claro, eu não os contrataria se eles não fossem poderosos. Jimmy riu das palavras de Souta. Ele então se virou para a guarda feminina e disse, Brianna, este é Souta. Ele se juntará a nós em nossa jornada, então vamos nos conhecer. Olá, sou Brianna, líder do grupo Galé. A líder se apresentou como Brianna. Eu sou Souta, um aspirante a mago, Souta disse enquanto olhava para seus olhos cor-de-mel. Então, o resto do grupo Galé se apresentou. A propósito, Grupo Galé era o nome do partido. Eu sou Tidor, ó. Um aspirante a mago, hein? Você pode fazer algumas perguntas ao nosso mago se quiser, certo Tim? Tidor era um homem enorme vestindo uma armadura completa. Ele tinha quase 2 metros de altura. Cabelo preto, olhos pretos e seu traço acentuado o tornava popular entre as mulheres. Ah! Não sei. Tim disse com um tom preguiçoso. Ele era um homem baixo, vestindo uma túnica vermelha com forros azuis. Seu cabelo preto quase cobria seus olhos castanhos. Eu sou John, um homem com orelhas de gato se apresentou. Ele estava vestindo uma armadura de couro e calças pretas. Havia uma adaga pendurada em sua cintura. Parecia que ele era um ladino. NTSK, homem com orelhas de gato? Não gostei. Olá, sou Jane. Ela tinha cabelos pretos na altura dos ombros e usava óculos. Ela tinha um rosto lindo, infelizmente a cicatriz em sua bochecha esquerda estragou isso. Você teve sorte de encontrar um jovem urso de pelo vermelho. Os que eu conheço tinham 5 metros de altura. Sim, deve ser um urso de pelo vermelho adulto de nível 39. Nível 39? Nada, esqueça sobre isso. Você é um cara muito engraçado Souta. Eles conversaram a noite toda e se conheceram. Souta acordou de manhã cedo, antes do nascer do sol. Ele se levantou e fez alguns exercícios matinais para se aquecer. Ele descobriu que os guardas contratados estavam acordados. Parecia que eles estavam acostumados com esse estilo de vida. Como esperado de um aventureiro. Ele acordou Yuko e foi caçar comida. Ela não foi incluída na comida que Jimmy forneceu. Afinal, ela era apenas um animal de estimação e seu mestre deveria cuidar dela. Se Souta se tornasse um domador em vez de um mago, ele seria capaz de abrir o mundo interno para armazenar seu animal de estimação. Mas, infelizmente, ele não tinha nenhum plano para se tornar um domador. Eu posso te negligenciar assim que formos para a cidade, Souta disse enquanto acariciava a cabeça de Yuko. E Yuko olhou para Souta com seu único olho.
Pareceu que ela entendeu o que ele disse. Depois que terminaram de caçar comida para Yuko, eles voltaram para a aldeia. Venha, vamos Souta. Jimmy gritou. Tudo bem, Souta suspirou e sorriu. Hoje foi o dia em que eles iriam deixar esta aldeia e irão para o reino de Ebrei. Demorará 2 semanas para chegar até lá de carruagem. E assim 2 semanas se passaram e eles chegaram ao seu destino. Capítulo 18, Ladros. Tradutor, Wotaquinho. Battletoads Online era o jogo mais jogado do mundo. Lá, havia um jogador lendário chamado Bland. Os jogadores e NPC o chamaram em muitos títulos. Solador, Gamer Misterioso, Guilda de um Homem Só, Arsenal Perfeito, Comandante do País Mecânico, o herói mais amado de Atenas, Aniquilador de Demônios, o jogador pioneiro do Arquipélago de Marte, e o Mestre da Hidra de 9 Cabeças. Esses foram os apelidos que os jogadores e NPC deram a ele. Solador ou porque prefere invadir uma masmorra sozinho. Ele não se juntava a nenhum grupo ou guilda, nem mesmo às guildas de seus amigos. Ele até criou sua própria guilda sendo o único membro. Gamer Misterioso, pois ninguém sabia sua verdadeira identidade, exceto seus amigos. Mesmo os vários clubes de jogos tentaram o recrutar, mas sem sucesso, eles falharam. Guilda de um Homem Só porque ele era o único membro da guilda que ele mesmo criou. Ele até ganhou uma guerra de guilda apenas com ele sozinho. Arsenal Perfeito ou foi porque todos os seus equipamentos eram tesouros universais. Todos os seus equipamentos tinham habilidades. Comandante do País Mecânico ou foi porque se tornou comandante do país mais poderoso do continente. Nenhum outro jogador conseguiu subir na classificação deste país. O herói mais amado de Atenas ou foi porque ele foi o primeiro a atingir o limite de afeição de uma deusa. Ele recebeu o afeto mais gentil de uma deusa da mitologia grega que fez com que muitos jogadores ficassem de queixo caído. Aniquilador de Demônios ou foi porque, na guerra contra os demônios, uma vez ele lutou contra um único exército por conta própria e aniquilou todos os demônios. O pioneiro do Arquipélago de Marte ou foi porque ele foi o primeiro jogador a pisar em terras desconhecidas. Ele explorou as terras desconhecidas como o comandante do País Mecânico. O Mestre da Hidra de 9 Cabeças ou foi porque ele conseguiu fazer a famosa Hidra se tornar seu animal de estimação. Seus feitos eram algo que nenhum outro jogador poderia fazer. Ele foi o jogador que ficou no topo do ranking. Ele foi reconhecido como o jogador número 1 no Battletoads Online. E agora o lendário jogador transmigrou para o mundo real de Battletoads Online. Ele se tornou um Goblin para sua consternação. Mesmo assim, o lendário jogador era como qualquer outro jogador. Ele sofreu por ser morto em uma missão muito difícil. Ele até falhou em algumas delas. Agora que ele veio a este mundo, ele faria o seu melhor para sobreviver neste mundo brutal cheio de perigo. Chegamos. Souta abriu os olhos ao ouvir a voz de Jimmy. Ele deu uma olhada para fora e viu as muralhas de 30 metros da cidade de Ladros. Era apenas uma cidade fronteiriça, mas sua aparência pode ser comparada à capital. Não se preocupe, eu tratarei do procedimento, disse Jimmy com uma piscada. Obrigado pela ajuda. Souta sorriu ironicamente. Ele estava grato a Jimmy por isso. Ele então olhou para a fila e suspirou. A fila era longa e demoraria muito até que eles pudessem entrar na cidade. Muitas pessoas entram e saem da cidade todos os dias. Diferentes raças vindas de diferentes lugares. Depois de meia hora, Souta, Jimmy e os demais conseguiram entrar na cidade. Vamos nos separar aqui. Jimmy disse a ele. Sim, estou muito grato pela sua ajuda. Souta agradeceu a Jimmy quando ele baixou ligeiramente a cabeça. Não precisa se preocupar, também recebi algo bom de você. Não se esqueça de me procurar se tiver algo de bom, estou sempre no grupo LAN. Não se esqueça disso. Jimmy disse com uma risada. É verdade que ele recebeu mercadorias de Souta.
Solta deu a ele algo que ele encontrou na floresta profunda. Era muito valioso. Eu sei, estou indo agora, disse Solta ao grupo Galé. Ele então devolveu o comunicador a Brianna, que ela o emprestou na época. Obrigado. Sim, boa sorte. Brianna, a líder do grupo Galé, disse. Tidor e o resto do grupo Galé também se despediram dele. Eles ficaram mais próximos um do outro em suas 2 semanas de viagem. Então, eles se separaram conforme planejado. Yuko, vamos encontrar uma loja e comprar um comunicador primeiro, disse Solta a Yuko, que o seguia. Yuko, como uma ursa de pelo vermelho, atraiu alguma atenção do pessoal daqui. É raro alguém ser domador, então algumas pessoas prestaram atenção nele, o domador de um urso de pelo vermelho. Solta ignorou aqueles olhos enquanto olhava ao redor da cidade. A cidade de Ladros era a mesma no jogo. Era uma cidade movimentada que parecia ter saído do período medieval. Casas feitas de tijolos foram construídas lado a lado. Pessoas de diferentes raças caminhavam pela cidade. Esta cidade foi dividida em 5 distritos. Distrito 1, 2, 3, 4 e 5. Ele estava atualmente no Distrito 1 e este lugar estava cheio de diferentes tipos de lojas. Armas, armaduras, poções, roupas, alimentos, etc. estavam por todo o lugar. Logo, Solta encontrou uma loja. Ele se virou para olhar para Yuko e afagou sua cabeça. Fique aqui um pouco, vou só comprar alguma coisa lá dentro. Solta se virou e entrou na loja. Ele rapidamente foi até o balcão e perguntou: Você tem um comunicador aqui? O vendedor não conseguia entendê-lo. Ele bateu em seu pescoço para ativar o comunicador. Sinto muito, senhor, o que é mesmo? Solta apontou para o comunicador que estava preso ao pescoço do vendedor e perguntou: Você tem comunicador aqui? Ah, sim senhor, temos 2 tipos de comunicadores aqui. O não mágico e o mágico. O vendedor disse com um sorriso. Ok, me dê um de mágico. Solta acenou com a cabeça e tirou uma moeda de prata do bolso. Ele vendeu alguns de seus itens para Jimmy antes, então sua carteira estava cheia de moedas. Por favor, espere um momento, senhor. Dizendo isso, o vendedor foi buscar o produto. Depois de alguns momentos, ele voltou com uma caixa do tamanho de uma palma em sua mão. Aqui, senhor. Solta abriu a caixa e viu um objeto preto do tamanho de uma palma com um botão branco. Preso a ele estava um fio preto circular. Era diferente do comunicador de Jimmy que tinha um fone de ouvido. Este comunicador estava usando magia para enviar as informações em sua cabeça. Ele só precisava inserir seu próprio mana e ele seria ativado por conta própria. Bom, eu vou levar. Obrigado por comprar, senhor. Desculpe a demora, Yuko. Solta saiu da loja e olhou para Yuko. Mu. Yuko abaixou a cabeça e olhou para ele. Solta olhou para ela com um olhar questionador. Demorou um pouco para entendê-la. Ah, você realmente gosta quando eu afago sua cabeça. Solta deu um tapinha em sua cabeça e Yuko soltou um som feliz. Bem, vamos lá. Vou deixar você comer o que quiser. Os 2 continuaram seu passeio pela cidade. Solta foi até a pousada que tinha um rancho para que Yuko pudesse ficar com ele. Ele pagou 200 moedas de cobre por uma noite. Ele pagou por um mês inteiro de estadia usando as moedas que recebeu de Jimmy. Deixando Yuko no rancho, Solta foi à guilda de aventureiros para se registrar como um aventureiro. Ele precisa ter uma maneira de obter uma renda para se matricular no Instituto Ladro. Chegando na frente da porta de madeira de um grande prédio. Esta era a filial da Guilda de Aventureiros da cidade de Ladros. Como uma facção continental, a Guilda de Aventureiros tinha muitas filiais em diferentes cidades em todo o continente. Da porta, Solta podia ouvir os ruídos dentro do prédio. Dando um passo à frente, ele entrou no prédio.
A primeira coisa que viu foi um enorme salão que estava cheio de diferentes pessoas rindo e conversando em uma mesa redonda. Também havia no canto algumas pessoas que pareciam estar esperando por seus membros de grupo. Algumas pessoas olharam para ele e outras não se preocuparam em olhar para ele, pois sabiam que diferentes tipos de pessoas sempre entravam na guilda todos os dias. Souta olhou em volta e não viu o grupo galé. Parecia que eles não estavam aqui na guilda. Depois de confirmar isso, ele foi até a recepcionista. A recepcionista era uma linda mulher de meia idade. Ela parecia ter uma pele de porcelana, lindos olhos castanhos e um cabelo castanho preso em um coque. Olá, senhor, o que posso fazer por você? A recepcionista perguntou em tom educado. Eu quero me registrar como um aventureiro. Souta respondeu à sua pergunta. Espere um momento, senhor. A recepcionista disse antes de abrir a gaveta abaixo e tirar um pedaço de papel. Ela o colocou na frente dele e disse: por favor, preencha isto primeiro. Souta olhou para o papel e franziu a testa. Ele não conseguia entender o que estava escrito nele. Ele olhou para a recepcionista e disse embaraçado: Não consigo entender. Com a ajuda da recepcionista, Souta conseguiu preencher o papel. Ele já planejou antes o que deveria escrever em suas informações. A recepcionista disse-lhe pacientemente todas as regras dos aventureiros. Ela explicou cada parte importante de ser um aventureiro para ele. Souta ouviu, pois sabia que era seu trabalho explicar isso a todos os aventureiros recém-chegados. Já era tarde da noite quando ele voltou para a pousada. Ele estava no rancho alimentando Yuko com a carne que ela gostava. Enquanto fazia isso, ele organizou as informações que reuniu em sua cabeça. Ele tinha certeza de que era a primeira versão do jogo. Não havia nada de grande acontecendo no mundo com base nas informações que ele reuniu. A primeira versão era uma versão em que cada jogador exploraria o continente. Eles fariam o que quisessem e teriam algumas missões em seu caminho. Também foi chamado de exploração gratuita. Nada grande acontecia nesta versão. O início do caos foi a abertura da segunda versão. Nela começaria com a invasão dos demônios, ascensão do país mecânico, era da exploração, guerra de titãs e gigantes, a praga da morte etc. Todos esses foram grandes eventos que abalaram todo o continente. O equilíbrio do poder mudará muitas vezes e a guerra se espalhará. Até os 3 grandes países serão forçados a se mudar. Começará com uma guerra em pequena escala e então se espalhará gradualmente e antes que alguém se dê conta, todo o continente já estaria em guerra. Souta estava familiarizado apenas com a busca que fez. Ele não sabia de todos os detalhes dos outros eventos, pois estava ocupado reunindo seus equipamentos naquele momento. Depois disso, devo tentar encontrar o par de brinco da alma de sangue para que eu possa desbloquear sua outra habilidade. Capítulo 19 Registro. Tradutor Wotaquinho. Souta acordou e lentamente abriu os olhos. Ele se viu coberto por um pelo vermelho e fofo. Era ninguém menos do que Yuko. Bom dia, Yuko. Souta disse e ele esticou o corpo. Yuko levantou a cabeça e lambeu sua bochecha. Ultimamente, ela passou a gostar de lamber sua bochecha. Pare com isso, Souta disse enquanto acariciava sua cabeça para fazê-la parar. Yuko parou assim que ele acariciou sua cabeça. Ela fechou os olhos e gostou de seus tapinhas. Ele olhou ao redor e se viu no rancho. Dentro de um dos quartos do suposto animal de estimação. Parece que ele adormeceu aqui ontem enquanto pensava no que aconteceria no futuro. Ele nem mesmo foi para seu quarto dentro da pousada. Eu vou te alimentar mais tarde, só fique aqui um pouco, disse Souta para Yuko. Ele já tinha um plano para hoje. Ele precisava ir à biblioteca e pegar alguns livros sobre as línguas deste mundo. Ele precisava aprender a escrever para não ser reprovado no vestibular da academia. Yuko olhou para ele com os olhos marejados.
Parecia que ela não queria ficar aqui, onde ela não podia nem mesmo mover seu corpo enorme. Afinal, este lugar era pequeno demais para ela. Ok, não vou esquecer de trazer a carne que você gosta, Solta disse enquanto forçava um sorriso. Ele então se levantou e entrou na pousada. A mulher de meia-idade vestindo uma roupa simples olhou para ele com olhos estranhos. Ela era a dona da pousada. Solta olhou para ela e sorriu ironicamente. Ele podia adivinhar o que ela estava pensando. Afinal, ele tinha dormido no rancho com seu animal de estimação. Ele se sentou e pediu o café da manhã. Enquanto esperava o café da manhã chegar, ele tirou um cartão do bolso. Esta era sua identificação de aventureiro. Um simples cartão de identificação que confirmava que ele era um aventureiro. Uma foto dele estava na parte superior esquerda do cartão. Ao lado estava sua informação e sua posição. Ele era um aventureiro de rank F, pois acabou de se juntar à guilda ontem. Ele precisava completar várias missões para acumular méritos e aumentar sua classificação. Depois de um tempo, a garçonete trouxe seu pedido, ele colocou o cartão de volta e focou sua atenção na comida. Aqui está seu pedido, senhor. A garçonete disse enquanto colocava as refeições que ele pediu na mesa. Obrigado. Solta agradeceu à garçonete e voltou sua atenção para as refeições à sua frente. É muito bom comparado com aquelas coisas que eu comi no santuário dos mortos-vivos, Solta murmurou ao lembrar que precisava comer a carne crua de um goblin antes apenas para sobreviver. Os primeiros dias foram um pesadelo para ele. Estou muito feliz por ter sobrevivido. Solta deixou Yuko no rancho e foi para a biblioteca. Ele pagou a taxa de entrada e entrou na biblioteca. Nesse local, a pessoa precisava de dinheiro para ter acesso às informações. Só em um país como este teria uma biblioteca. Entre todos os países do continente, apenas os 3 grandes países e o país mecânico foram avançados o suficiente para não necessitarem de biblioteca. Todas as informações foram digitalizadas. Solta olhou os inúmeros livros dentro desta enorme biblioteca. Todos os tipos de informações estavam neste lugar. Os livros foram organizados ordenadamente. Parece que o dono sempre cuidou dos livros da biblioteca. Ele então encontrou o livro que queria. Levantando a mão e pegando o livro. Ele abriu o livro e leu as primeiras páginas. De repente, um som familiar ressoou em sua mente. Jin. Você quer aprender a língua Norman por um ponto de habilidade? Sim ou não? E. Solta ficou surpreso ao ver as palavras escritas na interface. Aprender um idioma por um ponto de habilidade? Isso não estava nas funções do jogo. No jogo, todos os idiomas foram traduzidos automaticamente pelo sistema para que os jogadores não precisassem usar seus pontos de habilidade para algo assim. Era muito diferente agora. Ele não sabia qual outra função o sistema escondia. A princípio, ele não conseguia ver o nível de outras criaturas ou usar o inventário. Ele não podia usar as funções do sistema que eram mais conveniente. Posteriormente, ele descobriu que podia ganhar experiência praticando ou treinando. É realmente uma maravilha como o sistema mudou depois que ele veio para esse mundo. Solta se acalmou e coçou o queixo. Ele ponderou os prós e os contras do uso de pontos de habilidade para aprender a língua Norman. A língua Norman era a língua universal deste mundo. Muitas raças sabiam falar a língua Norman. Aprendendo isso, ele poderia rapidamente ir para o Instituto Ladro e fazer o exame de admissão. O exame consiste em 2 tipos de provas. A prova escrita e a prova prática. Ele não precisa se preocupar com a prova prática, pois já sabia como lançar um feitiço. O único problema era o exame escrito. Ele não conhecia nenhuma linguagem deste mundo, exceto a linguagem de Goblin. Ele duvidava que aquelas pessoas o entenderiam se ele usasse a linguagem de Goblin. Os humanos e Demis só matavam os monstros que não tentariam se comunicar com eles.
Apenas aqueles monstros fortes têm o direito de fazer isso. Caso contrário, eles matariam qualquer monstro. Felizmente, ele parecia um Deme, então não há nada com o que se preocupar. Havia centenas de raças humanoides aqui no continente e também havia aqueles Alflings, então as pessoas achavam que ele era um Alfling de alguma raça em comum. Sim. Solta disse mentalmente e usou um ponto de habilidade para aprender a língua Nurman. Conhecimento sobre a língua Nurman foi derramado em sua mente. Depois de alguns segundos, Solta abriu os olhos. Ele realmente se perguntou como ele pode aprender algo apenas usando um ponto de habilidade. Solta sorriu e disse: estou aqui. Ele vai acelerar seu plano agora que aprendeu a língua Nurman. Como ele não tem negócios aqui, ele deixou a biblioteca. A bibliotecária olhou para ele com olhos desconfiados. Bem, ele apenas entrou no local e saiu rapidamente. Quem não acharia estranho? Solta saiu da biblioteca e foi direto para o Guilda de Aventureiros. Ele faria uma missão agora para ganhar algum dinheiro antes de fazer o exame de admissão do Instituto Ladro. Ele caminhou até o quadro de missões e olhou para as missões que ele poderia realizar. Ele era um aventureiro de rank F, então só poderia fazer as missões de rank F. A guilda não iria permitir que ele fizesse uma missão além do seu rank. Solta viu muitas missões no quadro. Subjugação de monstros, escolta, coleta de ervas, encontrar a pessoa desaparecida, investigação, etc. Por enquanto, ainda sou um aventureiro rank F, então não posso fazer uma missão boa. Solta fez a missão coleta de ervas. Ele o colocou no balcão e a recepcionista registrou a busca que ele fez em um objeto que parecia um computador. Ok, boa sorte em sua primeira missão, senhor. A recepcionista disse com um sorriso no rosto. Solta balançou a cabeça e ouviu um som em sua mente. Jim. Missão iniciada. Coleta de ervas, pegue 5 gramas de seda verde. Recompensas, sem experiência. 1. Solta olhou para o sistema com uma expressão de surpresa. E pensar que ele receberia uma missão como essa. Deve ter sido acionado porque ele aceitou a missão da guilda. Além disso, ele não conseguia pensar em nenhum motivo. Obter as recompensas da guilda e do sistema ao mesmo tempo foi uma coisa feliz para ele. Ele ganharia dinheiro e experiência ao mesmo tempo. O que é, senhor? A recepcionista perguntou enquanto inclinava levemente a cabeça. Solta voltou a si quando ouviu a voz dela. Ele balançou a cabeça e se virou para olhar para ela. Quando ele se virou para olhar para ela, ele viu o vale profundo entre seu peito. Ele inconscientemente engoliu em seco por causa disso. Seu instinto estava mais uma vez crescendo. Senhor. Ah, nada. Solta se virou rapidamente. Seu corpo estava muito ansioso. Ele saiu rapidamente, pois não queria se tornar um pervertido. Parece que ele iria precisar visitar o Distrito da Luz Vermelha esta noite para se acalmar. NT, e aí Rafinha, curtiu? Solta voltou ao rancho e soltou Yuko. Venha, temos uma missão, disse Solta ao abrir o portão. Yuko saiu do rancho e ela rapidamente lambeu sua bochecha assim que o viu. Pare com isso, Solta deu um tapinha em sua cabeça antes de fechar o portão e dizer ao dono que ele iria sair para fazer uma missão. Solta e Yuko deixaram a cidade usando o portão leste da cidade. A cidade possui 4 portões. O portão norte está localizado no Distrito 2, o portão sul está localizado no Distrito 3, o portão oeste está localizado no Distrito 4 e, por último, o portão leste está localizado no Distrito 1. Depois de ficar na fila por algumas dezenas de minutos, Solta e Yuko saíram do portão. Ele apenas mostrou sua identidade de aventureiro e os guardas o deixaram sair da cidade. Vamos lá, Yuko. Vou deixar você jogar dessa vez. Solta disse a ela e ele começou a andar para frente. Yuko olhou para ele por um tempo antes de segui-lo. A missão era a simples coleta de ervas.
Ele não precisa lutar contra nenhum monstro. No jogo, esse tipo de missão era chamado de missão repetida. Era porque um jogador poderia completar esta missão repetidamente. Ele só precisava encontrar seda verde. Era um ingrediente básico necessário na preparação da poção de recuperação da saúde. Souta e Yuko caminharam 1 quilômetro de distância da cidade. Eles estavam em uma pastagem. A cena aqui era muito bonita e o ar estava fresco. Neste lugar, ele poderia encontrar a seda verde. Ok, Yuko. Você pode brincar por aqui. Só não vá muito longe. Souta disse enquanto se agachava e começava a procurar a seda verde. Mu. Yuko olhou para ele enquanto inclinava a cabeça. Ela caminhou ao lado dele e o imitou. Oi. O que você está fazendo? Souta virou a cabeça e perguntou. Yuko olhou para ele. Os dois se olharam nos olhos. Ais, e Souta suspirou e ele a ignorou enquanto continuava procurando a seda verde. Capítulo 20, Mestre. Souta recebeu sua recompensa na guilda por completar a missão. Ao mesmo tempo, ele ouviu a notificação do sistema em sua mente. Jin. Parabéns por completar a missão coleta de ervas. Você recebeu 100 experiência. No momento, 100 experiência era muito pouco para ele. Bem, ele não poderia fazer muito, pois ele apenas aceitou uma missão Rank F. Se ele aceitasse uma missão de classificação superior, a recompensa seria maior. Obrigado pelo seu esforço. A recepcionista disse com um sorriso para ele. Isso não é nada, Souta respondeu enquanto se virava e ia para o quadro de missões. Ele olhou para os pedidos e ponderou o que deveria fazer. No final, ele escolheu a missão Subjugação de Monstro antes de voltar para a recepcionista. Você quer esta missão, senhor? A recepcionista olhou para ele com olhos duvidosos. Sim. Souta acenou com a cabeça. Ele apenas pegou a missão de caçar slimes na periferia da cidade. Sabe, senhor, é difícil matar um slime sem magia. A recepcionista disse preocupada. Era seu trabalho dar conselhos aos aventureiros que fizessem uma missão aqui. Sim, eu sei disso. Souta assentiu com suas palavras. Ele sabia que um slime era difícil de matar sem magia. Mas ele poderia usar 3 feitiços, a bola de fogo, disparo de gelo e luz de cura. Seus feitiços foram suficientes para matar um slime. Além disso, ele não precisa usar feitiços para matar um slime. Ele conhecia a fraqueza dos slimes. Com sua habilidade passiva Maestria de Espada, ele seria capaz de destruir o núcleo do slime. Um slime morreria instantaneamente se seu núcleo fosse destruído. Não era um segredo, pois muitas pessoas já sabiam disso. Não é a primeira vez que ele caçava um slime. De volta ao Santuário dos Mortos-Vivos, ele conquistou uma masmorra cheia de slimes e até mesmo derrotou um slime evoluído. Tudo bem, senhor, mas tenha cuidado, e a recepcionista disse antes de registrar a missão que ele realizou. Eu sei disso, Souta sorriu ironicamente, pois essa mulher estava muito preocupada com ele. Jin. Missão iniciada. Subjugação de monstro, mate 10 slimes e recupere seu núcleos. Recompensas, 300 experiência. Oh! As recompensas foram muito maiores do que antes. Como esperado de uma missão de subjugação de monstro. Depois disso, ele saiu da guilda de aventureiros e deu um tapinha em Yuko. Vamos, temos outra missão. Mu. Ha ha ha. Souta riu do seu mugido. Falta entusiasmo. Era como se ela estivesse se forçando. Bem, você sabe que seremos capazes de subir de rank depois de completar 9 missões de rank F, incluindo esta, disse Souta enquanto segurava o papel da missão de subjugação de monstro.
Um aventureiro de Rank F precisava completar 10 missões de Rank F antes de subir ao Rank I. Posteriormente, o Rank I precisava completar 15 missões de Rank I. Acima disso, o Rank D era muito diferente dos ranks inferiores. Os aventureiros de nível D já eram chamados de aventureiros veteranos. Para aumentar sua posição, as pessoas precisavam de força e méritos. Completar várias missões não foi suficiente para subir no rank. Mu. Yuko inclinou a cabeça com as palavras dele. Bem, vou lhe contar mais enquanto caminhamos, disse Souta enquanto começava a andar. Ele percebeu que as pessoas ao redor estavam olhando para ele com um olhar estranho. É estranho que ele estivesse falando com um monstro que não conseguia entendê-lo. Como eles podem entender a conexão entre Yuko e eu? Souta pensou. De repente, uma ideia surgiu em sua mente. E se ele deixasse Yuko usar um comunicador? Ela não seria capaz de falar assim. Yuko, vamos embora. Souta riu antes de acelerar o passo. Yuko arrastou seu corpo enorme enquanto o seguia atrás. Souta removeu o comunicador do pescoço. Venha aqui. Ele disse a Yuko enquanto levantava a mão e fazia um gesto para ela vir. Yuko olhou para ele confusa antes de esticar o pescoço para ele. Droga, seu pescoço é grosso demais. Não consegui nem colocar o comunicador. Souta praguejou enquanto suspirava. Parece que ele precisava adicionar um pouco de arame para caber no tamanho dela. Mu. Yuko olhou para ele com tristeza. Ela pensou que Souta estava com raiva dela. Souta ignorou e coçou o queixo. Ele murmurou, qualquer coisa é boa, desde que caiba no pescoço dela. Ele olhou em volta e fez algo que Yuko não conseguia entender. Ela apenas o observou pegar diferentes tipos de grama. Souta olhou para ela e disse, por que você não caça um pouco de slimes enquanto eu encontro uma grama forte o suficiente para que possamos completar a missão mais rápido? Yuko apenas olhou para ele. Vendo isso, Souta suspirou e tirou o papel da missão. Ele apontou para a imagem de um lodo no papel aqui, derrote isso e tire o miolo. Yuko acenou com a cabeça. Parecia que ela entendeu o que ele quis dizer, mas Souta tinha muitas dúvidas sobre isso. Finalmente. Terminei de modificá-lo. Souta exclamou em voz alta enquanto erguia o comunicador acima de sua cabeça. Ele olhou em volta e viu Yuko correndo em sua direção. O que? Ele ficou surpreso ao vê-la. Afinal, ela estava segurando um slime com as duas patas. Ela parou na frente dele e abriu os braços mostrando o slime. Ela então abaixou a cabeça como se esperasse ser elogiada. Esta. Souta estava sem palavras. Ele brandiu sua espada e apunhalou o slime no centro. O slime se desintegrou deixando apenas o núcleo. Mu. Yuko ficou chocada ao vê-lo matar o slime. Ela pensou que ele queria brincar com o slime, então ela o trouxe aqui. Ela nunca pensou que ele iria matá-lo. Eu ordeno que você os casse. Bem, não importa. Souta embainhou sua espada e pegou o núcleo. Bem, vamos pensar sobre isso mais tarde. Vamos ver isso primeiro. Souta disse e mostrou o comunicador para Yuko. Yuko olhou para ele antes de cheirar. Venha, deixe-me colocar em você, disse Souta e ele cuidadosamente colocou o comunicador em seu pescoço. Ele escolheu uma grama dura antes para que pudesse apoiar o comunicador em seu pescoço. Não vai se encaixar facilmente. Aqui, e pronto. Souta olhou para o comunicador em seu pescoço com uma expressão satisfeita. Seu esforço não foi em vão. Combinava bem com ela. Vamos, tente dizer algo, e ele falou ansiosamente. Mu e Yuko estava confusa. O quê? O que há de errado com este comunicador? Ah, esqueci que é mágico. Preciso de mana para ativar. Souta colocou a mão no comunicador e controlou seu mana. Ele despejou uma pequena quantidade no comunicador.
Yuko não conseguia controlar seu mana. Ela não conseguia nem manipulá-lo. Na batalha, ela sempre usou a força bruta para dominar seus inimigos. O comunicador acendeu quando começou a funcionar. Venha. Diga alguma coisa. Souta disse com um sorriso. Ele esperou um pouco antes de ouvir uma vozinha saindo dela. Mestre. Oh. Funciona. Funciona. Souta riu alto. Embora ele não pudesse entender, parecia que ela havia pronunciado alguma palavra. De agora em diante, ele seria capaz de se comunicar com ela. Só que esse comunicador precisa de mana para funcionar. Se não recebeu mana, ele para de funcionar. Parece que ele precisa comprar um não mágico. Mas precisa de bateria. Isso drenaria sua carteira. Bem, se ele pudesse se comunicar com ela, todo o dinheiro valeria a pena. Ok, vamos terminar a missão e comprar o comunicador o mais rápido possível, disse Souta antes de se virar deixando Yuko com uma expressão estupefata. Após alguns minutos de caminhada, Souta encontrou um slime. Vamos terminar rapidamente. Ele brandiu sua espada e correu em direção ao lodo. Sua voz. Ele nem mesmo deixou o slime reagir enquanto perfurava seu corpo gelatinoso diretamente até o centro. Com o nível de sua maestria de espada, ele poderia localizar com precisão o núcleo do slime. Souta não parou e continuou a caçar mais slime. Ele só parou quando coletou 10 núcleos de slime. Com isso, a missão foi concluída. Ele só precisava relatar isso para a guilda. Souta voltou para a guilda para relatar. Você terminou? A recepcionista perguntou a ele. Bem, o slime não era tão poderoso. Contanto que você encontre seu núcleo, você pode matá-lo. Souta disse enquanto colocava os 10 núcleos de gosma na mesa. A recepcionista contou os núcleos antes de dar a recompensa. Ela também registrou a missão que ele fez em sua identidade. Jin. Parabéns por completar a missão Subjugação de Monstro. Você recebeu 300 experiência. Souta ignorou as notificações do sistema e pegou sua ID de aventureiro. Ele então saiu da guilda de aventureiros. Souta foi até a loja e comprou um comunicador para Yuko. Ele gastou seu dinheiro nisso, pois era importante para ele. Ele também comprou muita carne para ela, pois sabia que ela estava com fome agora. Outro dia se passou e nada de grande aconteceu. A cidade ainda estava animada e havia gente nova entrando e saindo da cidade todos os dias. A Vulcan Novel é um site que disponibiliza traduções de novels em português. É possível ler as histórias diretamente na internet. Acesse o link na descrição do vídeo e confira as traduções disponíveis.